Oi, boa noite. Como está sendo a sua quarta-feira por aí? Espero que esteja tudo bem, viu? O Tati Notícias está começando para te fazer companhia nessa noite com as principais notícias da região. A delegacia de Tremembé foi invadida durante a madrugada. Até o momento, 4 pessoas foram presas e as 30 armas que estavam dentro do cofre foram recuperadas. O delegado responsável falou sobre o assunto hoje. O meu policial, ele foi acordado pela PM que disse com denúncias anônimas de que alguém estaria mexendo na delegacia. Prontamente ele veio para cá e aí aqui encontraram 2 meliantes que já estavam dentro da delegacia e saíram com os objetos, algumas armas e drogas e entraram em luta corporal. E foram detidos 2 aqui no momento. E aí as diligências continuaram, sendo que nós conseguimos pegar mais 2 indivíduos que tinham ligação com eles na rua, no seu veículo, totalizando 4 detidos até o momento e diligências que vão buscar até mais outros envolvidos. Não teve baleado, isso é algo bom, ninguém se feriu gravemente, isso só demonstra de que eles estavam preparados, eles enfrentaram os policiais na saída, então eles vieram pro tudo ou nada mesmo. E ontem à noite, em Jacareí, um motorista de aplicativo foi baleado. Ele foi atingido por vários disparos enquanto fazia uma corrida no bairro Parque Meia Lua. O Fernando Mâncio esteve mais cedo na delegacia da cidade e traz mais detalhes sobre esse caso. Oi, Fernando, esse caso aconteceu no Parque Meia Lua, aqui em Jacareí. O rapaz, motorista de aplicativo, ele chegou próximo a uma viatura da Guarda Civil Municipal pedindo ajuda porque ele tinha sido baleado. Os guardas o socorreram, primeiro até uma unidade básica de saúde, depois ele foi encaminhado até a Santa Casa aqui da cidade. A Polícia Civil já investiga esse caso, o boletim de ocorrência foi feito, o carro foi vistoriado, no carro encontraram 4 marcas de tiros, inclusive cápsulas, também os projéteis já amassados que atingiram ali a lataria do veículo, além da bala que atingiu o rapaz no ombro, o tiro que foi dado no ombro dele. A polícia também pegou ali a maquininha de passar cartão, maquininha de crédito, débito que ele usa para poder fazer as cobranças da corrida e mais o celular dele. Tudo isso foi apreendido, ficou em posse da Polícia Civil que vai investigar toda essa história. Por quê? Porque a polícia quer saber de que maneira que ele levou esse tiro, de que maneira que os outros tiros foram dados. Foi uma tentativa de assalto? Foi uma tentativa de homicídio mesmo? Ele conhecia quem atirou nele? Por qual razão que essa tentativa de homicídio aconteceu? Sobre esses detalhes, nós conversamos com o delegado assistente, o Dr. Thales, e ele explica mais ou menos para a gente agora os próximos passos dessa investigação. Nós não temos informações se ele estava fazendo uma corrida ou ocorreu uma tentativa de assalto onde ele foi vitimado. Tudo isso será objeto de apuração, tudo isso o inquérito policial vai apurar essas informações. Somente a vítima pode fornecer os detalhes, o que realmente aconteceu nesta noite com ele no Parque Meia Lua. Tá, então, agora podendo conversar com a vítima, já que, de acordo com o delegado, ele deve ser ouvido ainda nesta quarta-feira pela polícia, podendo ouvir a vítima, é que a polícia vai poder, nesse caso, já dar um rumo para essa investigação, sabendo, conforme o que a vítima contar, se ele conhecia ou não quem atirou, se foi uma tentativa de assalto ou não, tudo isso fica a passo da investigação. Fernando Mâncio para o Tati Notícias. O motorista está internado na UTI da Santa Casa de Jacareí. Segundo informações da Prefeitura da cidade, o estado dele é grave. Atenção motorista, a Carteira Nacional de Habilitação vai ganhar uma nova cara ainda esse ano. O novo modelo começa a valer a partir do dia 1º de junho. Veja na reportagem de Fernando Mâncio e Carlinhos Brasil. A Valéria é uma das proprietárias desta autoescola no bairro Vila Industrial, em São José dos Campos. Ela está nesse ramo há 28 anos e já acompanhou muitas das mudanças que a legislação de trânsito brasileira sofreu. Agora, ela já se prepara para mais uma novidade. Isso porque, a partir de junho, a Carteira Nacional de Habilitação terá mudanças. Ela vai acontecer agora em junho, 1º de junho desse ano. Ela vem num formato diferente para ficar como um documento único. E as mudanças vão acontecer gradativamente. Quem se habilitar a partir de junho, já vai vir com a habilitação, já vai ser emitida a habilitação nova. E nós vamos receber conforme as renovações. Então, vai renovando, vai pegando a habilitação nova. Essa alteração foi determinada em uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN.
O órgão até já divulgou o visual da nova habilitação. De acordo com as informações, o novo modelo terá destaque sobre os veículos que o condutor está autorizado a dirigir e até se ele tem restrições médicas. Essa nova carteira ela vai trazer mais segurança, né, vai trazer mais inclusão e também a gente traz modernidade, né, facilita a vida, a simplificação aí da vida do cidadão e traz também requisitos internacionais que foram incorporados à carteira. Então, havia uma determinação legal de que os documentos trouxessem o nome social e a filiação afetiva do condutor. Então, assim, isso motivou essa modificação e aí a gente também aproveitou a oportunidade para incorporar novos elementos de segurança. Ainda de acordo com o secretário nacional de Trânsito, essa mudança não vai gerar mais um custo para os condutores e nem deve provocar uma correria para a troca do documento. A expectativa é que os valores sejam mantidos os mesmos, né? É bom ressaltar que as taxas, o valor das taxas para a emissão da CNH depende de cada estado, né? Então são valores definidos pelas assembleias legislativas dos estados e os DETRANs praticam esses valores em cada estado, tem uma tabela diferenciada. Mas a expectativa é que isso não traga nenhum ônus, nenhum custo adicional ao condutor, ao cidadão. E um acidente grave envolvendo 2 carros e uma moto aconteceu hoje, por volta do meio-dia, na rodovia Oswaldo Cruz. O soldado João Paulo informou à nossa produção que o condutor da moto morreu no local. Já o motorista do veículo está em estado grave e as outras 4 pessoas que também estavam no carro sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para o pronto-socorro de Ubatuba. Foi liberada hoje, em Taubaté, a Avenida Dom Pedro I. Essa importante avenida de Taubaté estava interditada desde o dia 8 de janeiro, quando o asfalto acabou cedendo por causa da chuva intensa. Lembra? A gente passou esse caso nos nossos jornais. No local, uma cratera de 4 metros se abriu e o trânsito por ali foi impedido. As obras duraram cerca de 15 dias e agora a via está liberada. A gente faz agora um rápido intervalo e volta já já com a previsão do tempo e uma reportagem sobre o volume de chuva que caiu na região neste ano. Apesar de tanta água, ainda não foi suficiente para encher os reservatórios. É daqui a pouco. Voltamos com o nosso Tati Notícias. A gente está sendo meio repetitivo aqui no jornal, né? Mas amanhã vai ser mais um dia quente em toda a região. De manhã o sol aparece de uma forma bem mais tímida. Em São José dos Campos, a mínima é de 19 e a máxima de 33 graus. Em Bragança Paulista, a variação fica entre 20 e 32 graus. Já na Serra, em Santo Antônio do Pinhal, a previsão é que o dia comece com mínima de 18 e chegue no máximo aos 32 graus. E o calorão continua também no litoral. Em Ubatuba, os termômetros devem registrar entre 20 e 36 graus. No verão, além do calor, nós temos as pancadas de chuva no fim da tarde. E os temporais, que são típicos dessa época, costumam causar muitos estragos. O CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, registrou um recorde de eventos extremos de chuva desde o início do verão. O volume de água, porém, não foi suficiente para encher os reservatórios. Esse carro ilhado no anel viário em São José dos Campos é apenas uma parte dos prejuízos causados pelas chuvas de verão no fim do ano passado na região. Centenas de árvores foram derrubadas com a força dos ventos, causando transtornos para os moradores. No dia 28 de dezembro, a SP-50, que liga São José dos Campos a Monteiro Lobato, ficou completamente interditada, depois que a terra da encosta desceu, bloqueando a passagem de veículos. Fenômenos já esperados para o verão, mas que foram mais intensos este ano, segundo o levantamento feito pelo CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Nós estamos vivendo uma situação bem particular, com algumas, digamos, ocorrências, com alguns impactos nas cidades, na população, mas ao mesmo tempo estamos vendo que os reservatórios da nossa região estão muito baixos. Então nós estamos sim passando por um extremo, que eu diria que é um extremo de chuva abaixo da média.
Essa é a sala de monitoramento do CEMADEM em São José dos Campos. É daqui que, só em dezembro do ano passado, foram emitidos 516 alertas de riscos de deslizamento de terra, enchentes e enxurradas, para 1.058 municípios atualmente monitorados pela instituição. Desse número, 163 se concretizaram em ocorrências. Em 2020, no mesmo período, o número de alertas foi de 539. Mas o número de ocorrências foi de 60% menor em comparação com 2021. Um registro recorde, segundo o coordenador de operações do CEMADEM. Nós cuidamos basicamente de enviar alertas para deslizamentos de terra, que é o fenômeno que mais gente mata no Brasil, e para inundações, que é o fenômeno que mais desabrigados, desalojados causa. Então nós temos aqui um grupo de meteorologistas, de hidrólogos, de geólogos e de especialistas na parte social, porque um desastre se consuma quando a chuva atinge população vulnerável. Com base no monitoramento feito pelo CEMADEM, são enviadas alertas para equipes de defesa civil municipais, para que sejam tomadas as ações necessárias, como, por exemplo, remoção de pessoas que moram em áreas de risco. A Operação Verão começou em dezembro e segue até o dia 31 de março. Um dos serviços oferecidos para a população é o envio do SMS sobre o aviso de chuvas intensas e queda de raios, de acordo com o CEP cadastrado no sistema da Defesa Civil. O cenário de fortes temporais deve continuar, pelo menos até o fim dessa semana. Também com descarga elétrica, rajada de vento, às vezes granizo em algumas regiões nossas. Então, assim, é de fundamental importância que todos tomem as cautelas de praxe, né? Não ficar debaixo de marquises, debaixo de postes, debaixo de árvores, nesses períodos dessas chuvas de forte intensidade e curta duração. Ainda segundo o coordenador estadual da Defesa Civil, a partir de quinta-feira, uma frente fria atinge a região, acompanhada de chuvas de menor intensidade, mas com alto volume pluviométrico. Ela vai chegar pelo litoral norte e a região do litoral, né? E ela vai potencializar aí chuvas, um volume acentuado, sendo que na nossa região nós teremos no litoral norte 80 milímetros acumulados aí de sexta a domingo e na Serra da Mantiqueira e Vale do Paraíba aproximadamente 70 milímetros. E a gente vai continuar dando esses alertas, viu, de chuva, principalmente no litoral, viu? E com as temperaturas lá em cima, que cuidados a gente deve ter com a alimentação? O Rafael Olímpio conversou com uma nutricionista que tem dicas do que comer e beber nesses dias quentes. Oi, Fernanda, tá quente, né? Tanto o dia quanto as noites estão sendo muito quentes nas últimas semanas. É o verão aí que a gente está enfrentando, por isso muita gente fica com dúvida e não sabe como se alimentar direito, né? Se come uma comida mais leve, às vezes se evita uma fritura, isso é o indicado? Vamos conversar com uma nutricionista, a Tamires, que vai trazer pra gente mais detalhes. Tamires, de fato, né, esses alimentos para a gente comer nos dias quentes, né, que traga de certa forma uma saciedade e também uma qualidade de vida também para cuidar da saúde, né? Ótimo, é isso mesmo. Além da hidratação, né, que é importante a gente aumentar o consumo de água ao longo do dia, é importante que a gente também meio que não substituir, mas intercale com suco de frutas, as próprias frutas in natura mesmo. Existem algumas frutas que tem um teor de água bem importante, como a melancia, o melão. Dá também para a gente conciliar essas frutinhas para aumentar a saciedade. Alguns alimentos como as castanhas, as frutas secas, né? Para ajudar a gente passar por esse período mais quente, né? E hidratar o corpo. A gente lembra também da água de coco, que também é muito gostoso nessa época. Às vezes a gente pensa só em praia e água de coco, mas no dia a dia também é importante fazer uso dela. No café da manhã, por exemplo, né? Frutas também continuam sendo indicadas para o verão, aquelas massas, pão, carboidrato, a gente deve fugir no verão? Na verdade, assim, tudo com balanceamento, né? Então, para um café da manhã mais saudável e mais leve também, é importante a gente ter as frutas, como a gente falou, um suco de frutas, manter a ingestão, sim, de uma porção de carboidrato junto com uma proteína, então às vezes um pãozinho com um ovinho mexido, né? Evitar sempre as frituras, que são alimentos que acabam tendo uma digestão mais pesada. Então no calor a gente já tem a tendência de ficar um pouco mais molinho, mais cansadinho, e aí esses alimentos acentuam ainda mais e deixa a gente um pouco desconfortável ao longo do dia.
Um almoço e janta também, né? A gente sabe que principalmente à tarde, da tarde até o início da noite, as temperaturas estão aí altíssimas, na casa dos 30 graus. Como a gente se alimentar de forma correta, as saladinhas dessa vez são aí as salvadoras? Normalmente nesse período o pessoal consome mais, né, a parte de verduras, de legumes, porque são alimentos mais leves e refrescantes. Vale também conciliar saladas com frutas, né? Tem gente que gosta muito de colocar na salada uma manga, um kiwi, um morango, que também vão ajudar nesse processo de hidratação. Novamente, evitar as frituras, preferir os mais grelhados, talvez até também, por que não, um picolézinho de fruta de sobremesa depois também para dar essa refrescância. Então dá para a gente conciliar bem com os alimentos que a gente tem no dia a dia, evitando aqueles que podem dar um pouco de desconforto com esse calor. Então, Tamires, muito obrigado então pela sua participação aqui. Então é isso aí, Fernanda, essas são essas dicas, as recomendações para a gente enfrentar esses dias de calorão que está fazendo aqui na nossa região, né? De São José dos Campos, Rafael Olímpio, para o Tati Notícias. Tá muito quente mesmo. Vocês não estão vendo aqui, mas minha garrafinha está aqui do lado do estúdio, então entre um intervalo e outro eu sempre procuro me hidratar. Vamos fazer uma pausa no nosso Tati Notícias? A gente volta em instantes, tá bom? Não sai daí. Voltamos com Tati Notícias. Pindamonhangaba está com 120 vagas para o Bolsa Trabalho. O programa do governo do estado vai pagar R$ 540 por mês para as pessoas com mais de 18 anos que estejam desempregadas. Serão 4 horas de trabalho por dia, de segunda a sexta-feira, em órgãos públicos. As inscrições vão até o dia 7 de fevereiro no site que está aparecendo aí na tela, www.bolsadopovo.sp.gov.br. E eu volto com mais uma dica bem bacana aqui da nossa região. Você pratica algum esporte? Tem vontade de se tornar um atleta profissional? Quer fazer parte de uma equipe aqui da cidade de São José? Então anote aí. A Prefeitura fará seletivas de novos atletas para diversas modalidades esportivas. Veja aí na tela. Vôlei, basquete, natação, vôlei de praia, futebol, tênis de mesa e de campo, ginástica rítmica e xadrez. As avaliações começam nesse sábado, dia 29, e vão até dia 19 de fevereiro. Elas são exclusivas para crianças e adolescentes que morem em São José dos Campos. Para saber as datas e locais de cada uma das modalidades, é só consultar o site da Prefeitura. 2 atletas do São José Rugby estão disputando o Mundial de Sevens na Espanha. As jogadoras Edna Santini e Mariana Nicolau do São José foram convocadas pela Confederação Brasileira de Rugby para a 3ª temporada do Circuito Mundial de Sevens, que acontece em Málaga. O Brasil está no grupo com as seleções da França, Rússia e Inglaterra. Esse é um circuito com várias etapas e atualmente o Brasil está em 7º lugar. E as meninas mandaram um recado para nós. Oi, eu sou a Edna Santini. Eu sou Mariana Nicolau. E eu tô muito feliz com essa oportunidade. Sempre é um momento único poder jogar pelo Brasil e representar também a minha cidade. Então eu estou extremamente feliz com essa oportunidade. Para nós é sempre uma honra representar as cores do nosso Brasil. E quando a gente tem essa oportunidade, a gente fica extremamente feliz. E vamos, Brasil! Boa sorte, meninas! E eu aproveito essa notícia do rugby para deixar o meu boa noite a todas as pessoas que praticam esporte e incentivam as práticas esportivas, tão importantes para a formação do ser humano, né? Uma ótima noite para você, fique bem, até amanhã!